Lá pelo final da adolescência, por volta dos 16, 18 anos, uma pergunta incômoda começa a se repetir. O que você vai fazer da sua vida profissional? Ou sendo mais objetiva, o que você vai fazer para ganhar dinheiro ao longo da sua vida? E não são só os amigos e parentes que querem saber. A pergunta se repete também nos próprios pensamentos. Se você considerar que existem mais de 2.600 profissões registradas no Brasil, já percebe o tamanho do desafio. Junte-se a isso o fato de que só nos últimos anos, dezenas de especialidades novas surgiram e outras tantas deixaram de existir. Parece que está cada vez mais difícil tomar uma decisão definitiva com tantas variáveis nesse caminho. Mas calma, que tem meios para a gente fazer essa escolha. Hoje a gente vai conversar sobre orientação profissional. Os nossos convidados são a fisioterapeuta Isabelle Nóbrega, o estudante Eduardo Curti e a psicóloga Flávia Pitella. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Flávia, eu vou começar com você, porque além de orientadora, né, psicóloga, trabalha nessa área, você também tem aí uma história longa, que eu vou pedir para você ser bem sucinta, porque se depender do seu currículo e as suas decisões e procuras por essa decisão, a gente passa o programa todo falando delas, né? Então, me conta um pouquinho o que você traz dessa sua experiência para a sua atividade hoje como orientadora. Bom, eu acho assim que o estudante ele tem que resolver o que ele vai querer ser quando crescer, o que ele vai fazer da vida dele muito cedo, infelizmente. Tipo, como você falou, com 16, 18 anos já fica aquela questão, meu Deus, qual vai ser a faculdade que eu tenho que escolher e tal. Comigo não foi diferente de ninguém. Então, na época, eu fiz que se chamava orientação vocacional, o que é errado de se dizer, porque ninguém tem uma vocação, não é só tenho aquela opção para a minha vida. Todo mundo tem 1000 habilidades, 1000 aptidões, então assim, dentro de um leque que você pode escolher, o ideal é você escolher o que você se adapta melhor e o que você se sente melhor fazendo. Então, na época eu fiz o teste vocacional, que hoje em dia a gente não chama mais assim, a gente chama orientação profissional. Deram algumas áreas, eu optei por arquitetura na época, que foi a que eu me identifiquei melhor. Cheguei a cursar, cheguei a me graduar e tal. Depois disso percebi, já trabalhando na área, que não era exatamente o que eu imaginava. Aí comecei a focar já na área de administração, fiz pós, MBA e tudo mais. Comecei a trabalhar com recursos humanos, que também foi uma coisa que eu me apaixonei. Dentro da área de recursos humanos, foi quando eu me descobri pela área da psicologia. Olha só o tamanho desse arco, Exato. Né? É interessante ver isso, porque realmente os caminhos vão te levando e tem muita lógica, mas se você olhar de ponta a ponta, você vê que você partiu de um lado e foi para o outro completamente oposto. Vamos continuar com isso, eu só trazer os nossos outros convidados aqui. Eduardo, você tem pais professores, né? Um de humanas, outro de exatas, ou seja, isso te atrapalha ou te ajuda nessa decisão? Você está exatamente nesse momento, né? Pois é. Na verdade, a vida inteira, meus pais sempre me deram muita liberdade para escolher o que eu quisesse. Contanto que eu estivesse feliz com a minha escolha, eles sempre apoiaram. Quando eu era menor, no ensino fundamental, eu detestava história, detestava humanas em geral. Até porque meus pais são separados desde os meus 2 anos e eu vivi com a minha mãe. Então, E ela é professora de história? De matemática. De matemática, então, tá. A infância inteira era matemática o tempo todo. Se perguntasse para mim o que eu queria fazer, engenharia, ponto. Mas quando eu cheguei no ensino médio, eu vi uma matemática completamente diferente, uma física, uma química que eu não tinha antes. Não vou falar que eu não gosto muito, mas... Vi que o buraco era mais embaixo, né? Era mais embaixo. Eu também tive essa sensação. Pois é. E graças a Deus eu tive uns professores de história, Shazam, que agora me dá aula, me abriu os olhos para a história e me fez mudar completamente de rumo, de onde eu queria engenharia e agora eu quero fazer direito. Então, vou te interromper aí também. Estamos deixando vários próximos capítulos aí, você está vendo, né, Flávia? Você também tem uma história assim, você é fisioterapeuta, mas você começou na comunicação. A comunicação tem esse atrativo, né? Muita gente, às vezes, começa na comunicação e descobre, opa, não vou nesse caminho. Como é que foi essa decisão para você? Pois é, na verdade, eu não cheguei a cursar comunicação, né? Mas comunicação era a minha escolha diante da ideia de uma faculdade.
Então, em 2008, que foi a época que eu prestei vestibular, todas as faculdades do qual eu fiz vestibular era comunicação. Mas tinha uma que na época estava abrindo fisioterapia e uma amiga minha falou, tem esse curso nessa faculdade e eu queria fazer vestibular para todas as faculdades do Rio. Então eu falei, vou fazer também. E acabei passando para fisioterapia, fui para fisioterapia, ainda com a ideia de comunicação na cabeça. Cheguei lá, me apaixonei, me encantei por fisioterapia e aí no segundo período, ainda com a ideia da comunicação, fiz de novo, que na época 2009 já era o Enem, da forma que é hoje. E aí não passei, mas tive uma oportunidade de uma bolsa de estudo numa faculdade particular, mas aí eu não quis ir, porque eu já estava gostando. Isso é uma coisa que eu já queria trazer aqui para a nossa conversa, para a nossa discussão, né? Muitas vezes essa escolha acaba se definindo pela possibilidade ou não de se entrar numa faculdade pública, né? Sim. Pela facilidade, até porque realmente é muito difícil para algumas profissões você conseguir esse espaço, pela qualidade dessas faculdades. Exatamente. É um peso grande, né, Flávia? Assim, falando dos adolescentes de hoje em dia, independente da classe econômica, quando o adolescente opta por uma carreira, seja ela qual for, ele também leva em conta a questão financeira em primeiro lugar. Muitas vezes ele deixa de lado o desejo dele, a vontade dele, aquilo que ele gosta, aquilo que ele se dá melhor, por exemplo, alguma disciplina, ou matemática, ou história e tal, abre mão daquilo para seguir uma carreira que vá ser rentável, que vá depois trazer para ele dinheiro. E isso, muitas vezes, no futuro, acaba agregando uma série de problemas. São pessoas infelizes que trabalham com coisas que não gostam, são pessoas que, por conta dessa escolha, acabam ficando insatisfeitas e acham que não tem mais solução na vida. Porque eu não vou fazer outra faculdade, porque essa faculdade é que me dá meu ganha-pão e tal. E não é bem assim. O ideal é que o estudante escolha aquilo que ele mais gosta, exatamente, porque se ele gosta daquilo, ele vai fazer bem. E fazendo bem, ele vai conseguir lugar no mercado de trabalho e vai conseguir fazer bem. Mas também tem outras possibilidades do tipo, o estudante optar por coisas inatingíveis. Vamos, assim, sendo bem clara, a faculdade de medicina. Por mais que você faça numa faculdade pública, medicina, é uma faculdade cara e é uma faculdade que leva muito tempo, que você tem que ter pelo menos alguém para te dar um respaldo para você conseguir chegar até o final dessa faculdade. Então, um estudante que não tem isso, que vai ter que dividir o trabalho, que muitas vezes tem que trabalhar para poder estudar, não tem como fazer uma faculdade. E aí aquela vocação, na verdade, ela fica perdida aí, né? Exatamente. Vocês acham que tem a ver com autoconhecimento também essa decisão? Você sente isso, Eduardo? Passou por isso, essa análise que você faz? Com certeza, muitas vezes. Eu já quis fazer muita coisa diferente. Assim, antes de querer uma profissão de gente grande, engenharia, eu queria fazer gastronomia, já quis fazer. Mas, assim, com o tempo a gente vê o que você quer para a sua vida e o que você quer como hobby. Então, a área da música, disso tudo eu defini como hobby, porque, assim, questão também, tem muita questão de status. Você, querendo ou não, uma carreira fazendo direito e fazendo música, teoricamente é muito mais fácil você ascender socialmente fazendo direito. Então, eu acho que isso é uma coisa que leva muito em conta na cabeça de todos os jovens hoje. Tem esse peso também, né, de você trabalhar, atuar numa área que não vai te faltar oportunidade, né? Sim, eu quis me permitir conhecer todas as áreas. Algumas pessoas já entram na faculdade com uma mentalidade, eu quero me especializar em determinada área, eu não. Até pelo fato de eu não me imaginar na área da saúde, né? Então eu quis conhecer todas, fiz diversos estágios e nunca me rotulei, sou fisioterapeuta, vou ser com essa especialidade. Não, me permiti até o momento que eu me conheci de fato, né, para saber o que era aquilo que eu queria e me especializei a partir dessa surpresa, desse conhecimento que eu tive nessa vivência desses estágios dentro da faculdade. Eu acho muito interessante uma coisa que a Flávia trouxe, quero aproveitar esse gancho, porque a gente tem uma reportagem que a gente foi buscar, mostrar exatamente um jovem que está nessa busca, procurando o seu espaço profissional. E aí temos realmente no nosso país essa dificuldade para grande parte da população de simplesmente poder escolher, né? Perfeito. Ou seja, para grande parte da população, escolher fazer medicina não é uma opção, mesmo que ela tenha
sinta todo o dom, a vontade, a inspiração para fazer aquilo ali, ela não vai poder, porque ela não tem o apoio necessário para fazer aquilo. Perfeito. E aí buscam-se opções, né? Sim. Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho para poder ver essa reportagem e no terceiro bloco a gente continua conversando sobre tudo isso e mais que a gente vai assistir. No próximo bloco a gente vai conversar com o Yuri, um estudante de pré-vestibular. Ele divide com a gente a experiência dele. Não sai daí que o intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta conversando sobre orientação profissional. Entre a profissão dos sonhos e a que remunera melhor, com qual você fica? O Yuri está fazendo a escolha dele. O Yuri tem 19 anos e mora em Nilópolis, bairro de uma conhecida escola de samba do Rio. Ele é o filho mais novo da dona Elizabeth. Se formou no ano passado no ensino médio e sonha em ingressar numa universidade. Eu tive dúvida um momento. Eu queria muito cursar biologia e me especializar em biologia marinha. Só que eu vejo que a área da ciência, infelizmente, hoje em dia não é tão valorizada como ela deveria ser, como assim em outros países que nós vemos, entendeu? Eu fiz um teste vocacional e, no meu caso, deu professor, artista também, como fazer teatro, etc. Mas era isso que seus pais gostariam que ele fizesse? Eu queria que ele seguisse militar, mas nenhum dos dois nunca quiseram, entendeu? Eles preferiram cada um seguir seu rumo. Meu pai ele sempre quis que eu virasse policial, ou virasse militar, ou fizesse alguma coisa do tipo. Só que, além de ser profissões muito arriscadas, não é uma coisa que eu gosto, entendeu? E eu acho que as pessoas elas devam trabalhar com o que elas gostem, entendeu? Nem todo mundo trabalha com o que gosta, isso é óbvio. Mas se a pessoa puder fazer o que ela gosta, ela vai fazer um trabalho bom, entendeu? E ela vai ser uma pessoa muito feliz, ganhando muito ou ganhando pouco. Eu não me formei, porque eu vim de uma classe muito pobre. Já o meu esposo, ele estudou, ele é guarda municipal. Mas assim, com muita dificuldade. Tudo que a gente tem é com muita dificuldade, entendeu? E por isso que a gente incentiva os filhos da gente a estudar. A pessoa que é mais pobre, que vem de um local mais pobre, é mais difícil você ter acesso. Tanto à faculdade, como ao ensino médio que ele terminou agora, a gente sempre incentivando o estudo a ele, entendeu? E eu tô achando muito bom ele estudar, porque ele vai ter um futuro muito melhor. Mas pelo visto ele já decidiu. Eu quero entrar na área da educação e eu tô almejando cursar História, entrar numa federal, obviamente. E educar, conversar com as pessoas, falar, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, entendeu? Transmitir conhecimento e receber conhecimento. Decidido a realizar seu sonho, mas sem condições de pagar um curso pré-vestibular, ele se matriculou num projeto gratuito. O pré-vestibular social foi uma ideia que eu tive de eu realmente querer ingressar na universidade, sabe? Me ver bem, entendeu? Me ver com uma profissão que eu goste, me ver com um futuro melhor e também que eu possa dar um futuro melhor para minha família, dar um futuro melhor para minha mãe. O curso que o Yuri participa foi criado com o intuito de ajudar estudantes de baixa renda a ingressarem na rede superior de ensino. Ele funciona em 10 regiões menos abastadas do estado e se mantém através de doações e apoio de instituições. Os professores são todos voluntários. O curso é muito procurado por ser um pré-vestibular gratuito. Muitas pessoas que fizeram ensino médio em escola pública e que não têm condições de pagar um pré-vestibular acabam procurando se inscrever aqui. Só que a demanda é muito grande, foram mais de 1.000 inscritos no início do ano e acaba que a gente não consegue atender todo mundo. É para que elas tenham acesso à graduação e ocupem um lugar que é deles, que é a graduação pública de qualidade, além de tornar eles parte da sociedade. Por isso, um pré-vestibular popular não visa só a prova em si, o Enem, mas como eles se inserem na sociedade. Alguns alunos não têm condições nem de pagar as provas e acabam não fazendo por causa disso. E por isso a gente procura doadores para dar a chance de pelo menos tentar fazer a prova para ter acesso à graduação. Os resultados, o que vocês têm visto, né, nesse tempo que o curso existe, tanto aqui em Nilópolis quanto nas outras unidades?
a gente vê que muitos alunos de escola pública estão acessando a universidade. A gente já tem várias aprovações na UERJ, UF, Rural, e a gente vê que no futuro isso pode muito bem retornar. Pode ser que eles venham a contribuir com o pré ou mesmo com a própria cidade, e eles venham um outro caminho como alternativa, que é a graduação pública gratuita. E o que será que o nosso amigo espera para o futuro? Eu pretendo alcançar até o mestrado, se possível, ser chamado de doutor um dia, né? Quem sabe? Não, Yuri não, doutor Yuri. Estamos de volta conversando sobre orientação profissional. Comigo no estúdio, a psicóloga Flávia Pitella, a fisioterapeuta Isabela Nóbrega e o estudante Eduardo Curti. Flávia ficou aqui agoniadíssima com um trecho da matéria em que se fala de orientação vocacional, que é um termo antigo, né, Flávia? Vamos trazer de novo isso para você aprofundar um pouquinho o que muda e por que muda nesse termo. Eu acho assim, infelizmente ainda existem profissionais, ainda existe a cultura de que você tem uma vocação. Vocação é um dom, é alguma coisa que você é feito para aquilo. Nós somos seres humanos que temos várias aptidões, várias habilidades. Então, assim, não pode se dizer que uma pessoa tem a vocação de ser médico, ou a vocação de ser engenheiro, ou a vocação disso ou daquilo. Porque você limita o ser humano a uma única escolha, a uma única coisa. E aí, como é que vai fazer? Se a pessoa não pode seguir aquela profissão? Vai se matar? Vai, né? Não. A orientação profissional exatamente, ela vai te direcionar para a área onde você tem mais possibilidades e tem mais ganhos. A grande área, né? Exatamente. Você fala isso, ou seja, você não vai ser professor, você vai trabalhar na área acadêmica, com por área exemplo, acadêmica. Que aí pode ser pesquisador, professor, pode ser alguém que lida com a parte de educação de alguma outra forma. Área de humanas ou exatas também, exatamente. né? Essa percepção. Então, assim, o ideal é você direcionar o estudante para a área onde ele tem maior aptidão, que as habilidades que ele possui vão se desenvolver de uma maneira melhor, de uma maneira mais tranquila. Óbvio que tem gente que, como foi falado também na matéria, que quer ser algo porque a família não teve oportunidade, por uma questão da renda. O peso do Yuri tem isso, né? E isso é muito comum no nosso país, né? Sim. É o primeiro a, de repente, conseguir chegar à universidade, né? E tudo que se espera ali. Vocês perceberam uma expectativa? Quer dizer, todos os pais têm expectativas, né? Sim. Que expectativas você percebeu nos seus pais, Isabelle? O que eles queriam que você fizesse? Olha, e o que eles acharam das suas escolhas? Na verdade, a minha mãe sempre me respeitou muito. Eu sou filha de pais separados, então a minha criação foi só com a minha mãe. A minha mãe sempre me incentivou, desde criança, a fazer uma faculdade, né? Minha mãe só tem o ensino médio incompleto. E aí, antes mesmo de eu saber o que era a faculdade, minha mãe sempre disse que no futuro eu faria, mas qual área, o que eu seria, nunca teve essa pressão ou essa escolha por parte dela, né? Ficou mais comigo. E eu me identifiquei muito até com a reportagem, porque eu também fiz um pré-vestibular comunitário. Na época, era um pré-vestibular em que eram alunos da licenciatura da UFRJ que davam aula nesse pré-vestibular. Foi de suma importância para mim, porque eu estudei a minha vida toda em escola pública também. Então, chega no momento do vestibular, a gente percebe, de fato, algumas falhas durante a educação, ao decorrer da vida, e que eu precisava correr atrás nesse momento para poder passar numa faculdade pública. Não é uma questão de mérito entrar na faculdade pública, né? Existe um espaço de preparo que grande parte da população não tem, né? Exatamente. E eu percebi isso e fui correr atrás. E aí que eu encontrei esse pré-vestibular e várias pessoas também na mesma situação que eu. Então, assim, quando eu pensei em fazer faculdade, eu não tinha opção de fazer uma faculdade particular porque eu não tinha condições. Então, qual era a minha realidade? Me preparar para um vestibular de uma faculdade pública. E aí foi isso que eu fiz e acabei cursando fisioterapia, né? Seus pais, Eduardo, como é que eles esperavam e o que eles estão achando aí desse seu momento? Assim, como eu falei, meus pais nunca me imporam a fazer nada, assim, nunca me obrigaram a escolher uma área
que eles gostassem mais, até porque foi completamente diferente. Mas tem Exatas aquela área e que humanas. eles querem, né? Vai por aqui. Os pais geralmente sempre não tem. obrigam, né? Até porque não adianta muito obrigar, né, Eu Flávia? acho que também seria, tipo assim, muito legal da parte deles falar, meu filho seguiu a minha carreira, seguiu a minha área. Acho que seria muito legal. Mas, assim, sempre me deixaram muito livre para escolher. Como eu falei, quando eu queria fazer engenharia, me apoiaram totalmente. Quando eu quis mudar, falei, não, quero a área militar. Meu pai, então, adorou. Minha mãe já não gostou muito, porque ela me conhece e sabe que não ia dar muito certo lá. Aí agora, quando eu escolhi fazer direito, os dois também super me apoiaram. Porque tem áreas que são, assim, muito amplas, né, de se poder trabalhar. Psicologia, direito, são áreas que abrem muitas portas, né? Agora, Flávia, na indecisão, assim, eu vejo muitos jovens que começam a faculdade, chegam no meio, como aconteceu com você mesma, né? Assim, não é o que eu estou querendo fazer exatamente. Você acha que o ideal é ir até o fim, independente do que você quer e que você possa mudar, ou interrompe-se de imediato e vai buscar o que se quer? Pois é, vou trazer então minha situação pessoal aqui. Eu acho que para interromper é só se estiver sendo algo do insuportável. Do tipo, não é isso, aí repete uma matéria, 2, 3 ou qualquer coisa do gênero, e que a pessoa não aguenta mais, não tem nem mais prazer. Aí começa a entrar num quadro até depressivo por conta daquilo, porque vira um martírio ir para a faculdade, nem a questão de estar com os colegas, de estar naquele ambiente animado que normalmente tem dentro de uma faculdade e tal, começa a virar uma coisa que você não tem nem mais... Até porque às vezes você pode não ter afinidade no final. Perceber Perfeito. um dos motivos para você querer mudar de área é porque a sua afinidade com aquele grupo não acontece naturalmente, né? Perfeito. Agora, se é algo que você está no último ano e que, por exemplo, eu tenho pacientes que têm esse caso. Então, no último ano de uma faculdade, por exemplo, de cinema, se falta 3, 4 matérias, termine a faculdade. Muitas vezes é porque é o final. Muitos adolescentes e tal não terminam porque exatamente a reta final é a mais desgastante. É quando você vai apresentar monografia, é um estresse para escrever monografia, nem todo mundo tem a habilidade da escrita, de querer ler e desenvolver. Então, assim, o meu conselho é termine. Se falta pouquinho, não está sendo tão difícil, dá um gás e termina. Agora, se você está no meio e esse impasse já está te causando desgostoso da vida. Fobia de ir para a faculdade. Totalmente, então é melhor parar e porque abrir conhecimento mão. não ocupa espaço, né? Sempre bom, né? Exatamente. Eu acho que é o maior ganho que você pode levar da vida, o exemplo que eu trago, é assim, ter cursado arquitetura. Qualquer obrinha ou coisa que eu faço na minha casa, eu sei do que eu estou fazendo. Tá lá, né? A psicóloga ainda consegue fazer uma decoração de interiores com louvor, né? Exatamente. Isso é ótimo. Então, assim, conhecimento é sempre ganho, nunca é perda. E é errado pensar que você tem que voltar atrás para fazer uma nova faculdade, que você perdeu tempo. Não perdeu. Pelo contrário, você ganhou conhecimento. Você se sente... E eu acho que é até comum esse sentimento de talvez pensar em desistir, porque vamos falar a verdade, é um processo cansativo. Uma faculdade são 4, 5 anos, e aí, como ela falou, né, são coisas que a gente tem que cumprir, às vezes a gente não gosta, mas a gente tem que cumprir para poder se formar. Então, assim, é comum numa turma, eu comecei numa turma com 30 pessoas, concluímos 14. Então, exatamente, muita gente fica no caminho, né? Exato, e esses 14 também sentiram vontade de desistir, né, em determinado momento. Mas é aquilo que eu sempre busco e eu acho que também a gente precisa, nesse processo tão importante, ter algum referencial na vida. Porque quando esse momento de pensar em desistir, o desânimo vier, você precisa de uma motivação para te fazer prosseguir, né? No meu caso, sempre foi Deus e a minha mãe. Então, nessas horas mais difíceis, em que a gente se descabela e acha que não vai conseguir, que não dá conta, que vai desistir, eu sempre me apegava muito a Deus e a minha mãe para poder prosseguir. Eu acho que é muito importante nessa fase você ter alguém, alguma referência que te dá um ar para você poder ir adiante. Boas dicas, Eduardo? Com certeza. Como é que você está se sentindo nesse momento da vida? O que você espera aí de futuro? Nesse momento é a reta final para o Enem, o vestibular, em novembro. Então, com certeza, tudo que eu escutei aqui hoje vai me levar para um crescimento muito maior. E
tudo dando certo. O suspiro é bem do estudante. Ah, meu Deus, para onde irei nesse momento? O que vai vir por aí, São né? aventuras novas. As duas aqui já passaram por tudo isso. Vocês três já passaram por tudo isso. E é vencer cada etapa que vier. E se perceber jovem também para fazer uma escolha tão difícil, né? Que você Exatamente. pode ir por um caminho e de repente, opa, voltar, faz parte, né? Acho que essa mensagem precisa ser passada, né, Flávia? Assim, de não desistir de si próprio porque está na dúvida, porque em 2 décadas você não tem vivência suficiente, muitas vezes. Tem gente que já nasce com aquele desejo, né? Já está ali brincando de ser jornalista, brincando de ser advogado, enfim. Tem gente que já nasce assim, com essa vontade. Agora, tem pessoas que vão ter que se trabalhar e se conhecer ao longo de um bom período aí para poder encontrar esse momento. Eu digo até mais, eu acho assim, nunca é tarde para você retomar os estudos, como eu falei, é sempre conhecimento. Estudar a vida toda, né? Exato. E eu tenho pacientes que, por exemplo, estão com 50 anos, filhos crescidos, já com netos, e que voltaram à faculdade. Hoje em dia, o número de pessoas depois dos 30 que voltam à faculdade... Gente, como é bom, né? É muito lindo fazer interessante. faculdade mais maduro também, que você Sim, aprende sim, muito sim. mais. Infelizmente, eu tenho que interromper o programa. A gente já cumpriu aqui, já ocupou o nosso espaço de tempo possível para hoje, mas é um assunto que de tempos em tempos a gente tem que retomar, né? Porque realmente certeza. é uma discussão que tem sempre alguém precisando ouvir alguma orientação, né, Flávia? A gente quer agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui hoje. Obrigada por compartilhar Obrigada as a você. experiências de vocês. Imagina. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, internet, um dos nossos canais parceiros. Quer compartilhar sua experiência com a gente? Manda uma mensagem na nossa página no Facebook. Esse programa já está disponível no site do canal Saúde e você pode compartilhar. Eu te espero na nossa próxima conversa. Até lá!